E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora falar de geografia? Bora! Hoje a gente vai comentar algumas questões. E como é que vai funcionar? Eu vou comentar as questões, vou resolver exercício e você comenta aí embaixo, tirando dúvidas e sugerindo novas questões para a gente trabalhar. Beleza? E o tema de hoje é população mundial e megacidades. Então, a nossa questão de hoje ela é modelo Enem. O que é isso? É uma questão que ela se parece com a forma como o Enem cobra os conteúdos. E aí, uma dica que eu dou para vocês é, sempre nessas questões que tem muito texto para a gente ler, como essa, a gente lê primeiro a questão, primeira pergunta e depois lê o texto, porque aí a gente já vai ler o texto procurando o que ele quer na pergunta. Então, ó, a pergunta está aqui, ela diz assim: nesse contexto, podemos afirmar que a maior concentração de megacidades ocorrerá nos países. Ok, então a gente tem as megacidades, elas irão crescer em alguns países de acordo com o texto. A gente precisa ler o texto e analisar o gráfico aqui em cima. Esse gráfico aqui em cima, ó, que fala do crescimento da população urbana no mundo, para tentar entender o que isso vai ocasionar nas megacidades. Vamos para o texto. Ele diz o seguinte, ó, uma pesquisa da ONU, Organização das Nações Unidas, estimou que em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas vivem em zona urbana. Vamos sublinhar aqui zona urbana, porque tem a ver com cidade, é uma coisa importante. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950. População urbana, o que é a população urbana? São as pessoas que moram nas cidades. Então, desde 1950 houve um crescimento da população urbana, quando essa população era de 700 milhões de pessoas e apresenta uma previsão para 2030, baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. Então, ó, vamos reler agora a questão sabendo do que trata o texto. Nesse contexto, podemos afirmar que a maior concentração de megacidades ocorrerá nos países. Então vamos analisar o gráfico, que ele vai ajudar a gente também nessa questão. Em azul são dados consolidados. De fato, isso aconteceu. E aí onde a gente tem a parte amarela, ó, é a previsão. Isso é o que pode acontecer. Então, ó, se em 2008, aqui em 2008 a gente tinha 3,5 bilhões de pessoas vivendo nas cidades, a previsão é que em 2030 isso aumente para 5 bilhões de pessoas, é muita gente. Isso significa que as cidades irão crescer muito, né? Já que a população urbana está crescendo, a gente vai ter muita gente indo morar nas cidades, a população das cidades aumentando. Isso vai fazer com que muitas cidades ultrapassem os 10 milhões de habitantes. E uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, ela é classificada como megacidade. Vamos às alternativas. Essas megacidades, elas irão crescer, elas irão existir, elas irão se ampliar nos países desenvolvidos, da letra A? Então, será que serão nos países desenvolvidos que essas megacidades irão crescer? E aí a letra C também, ela dialoga com essa, né? A gente tem, ó, subdesenvolvidos. Vamos entender a diferença de país desenvolvido e subdesenvolvido para a gente saber em qual deles há chances de ocorrer mais megacidades. Está aí o mapa mundi, e nesse mapa mundi eu vou traçar uma linha que é a regionalização do mundo considerando os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Essa linha que faz essa separação, ela divide o mundo em norte rico e sul pobre. E aí a gente tem, ó, esse percurso aqui. Beleza, percebam que ela não segue a linha do Equador. A linha do Equador passa mais ou menos aqui onde eu estou traçando essa linha verde. Então a gente tem que a maior parte dos países do norte rico estão no hemisfério norte, mas a gente tem muitos países do sul pobre que também estão no hemisfério norte. Ó, países aqui do norte da África, do norte da América do Sul, da América Central, do Oriente Médio, do Sul e Sudeste Asiático. E vejam, a China ela ainda não entra nos países ricos desenvolvidos de acordo com essa regionalização. Já a Austrália e a Nova Zelândia, ó, no hemisfério sul, são considerados países desenvolvidos. E aí, quando a gente vai observar o ritmo de crescimento das populações dos países desenvolvidos, ele é bem diferente do ritmo de crescimento da população dos países subdesenvolvidos. Nos países ricos, a gente já está numa fase da transição demográfica em que
há poucas mortes, porque há uma boa qualidade de vida, então a gente tem uma expectativa de vida alta. Em compensação, também há poucos nascimentos, por conta do planejamento familiar, por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então a gente tem alguns indicadores que farão com que o número de filhos por mulher diminua e, consequentemente, o nascimento de pessoas diminua, fazendo com que essas populações elas não cresçam tanto. Então, se o número de mortes for maior do que o número de nascimento, por exemplo, a gente vai ter inclusive uma diminuição da população. Os países desenvolvidos estão passando por esse processo. Já os países subdesenvolvidos, eles ainda não estão nessa fase da transição demográfica. Alguns desses países já utilizam vacina, já têm uma qualidade de vida um pouco melhor do que há alguns anos atrás, mas muitos deles as taxas de natalidade continuam altas, pela falta de uso de métodos anticoncepcionais, pela questão cultural que coloca a mulher como responsável por ter os filhos e criá-los, e uma boa mulher, uma mulher que tem muitos filhos, principalmente em alguns países aqui do norte da África e do Oriente Médio, a gente tem essa forma de pensar. Logo, a tendência é que a população dos países subdesenvolvidos, sobretudo na África, venha a crescer nos próximos anos. Então essa estimativa, essa parte amarela aqui do nosso gráfico, ela vai mostrar justamente esse processo de crescimento da população. Quem vai contribuir para esse crescimento da população são os países subdesenvolvidos. Logo a gente já tem a nossa resposta, é a letra C, países subdesenvolvidos. Vamos pensar as outras alternativas para a gente eliminar? São os países socialistas? Na realidade, a gente nem tem muitos países socialistas, né? Depois de 1991, com o fim da União Soviética, o capitalismo vence na ordem mundial e a gente tem a maioria dos países capitalistas. A gente tem pouquíssimos países socialistas, Cuba, Coreia do Norte, por exemplo. E em nenhum desses a gente tem megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, não é a letra B. A letra D fala dos países do G8. O que é isso? O G8 é o grupo das 8 maiores economias. Está aparecendo aqui do lado. São eles: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. 7. Mas ali está falando G8. E agora? O que está faltando? Está faltando um país que não era capitalista, era socialista e depois virou capitalista. O G8 é quando a gente tem a Rússia. Então acrescentem aí nas anotações de vocês, Rússia. E aí esses países são, em sua maioria, desenvolvidos, né? Logo, como eu já argumentei para vocês, nos países desenvolvidos a gente tem um processo de diminuição da população ou de crescimento num ritmo menos acelerado do que os dos países subdesenvolvidos. Então não pode ser G8. E a letra E fala sobre os membros do Conselho de Segurança da ONU. Eu coloquei ali ao lado, Conselho de Segurança da ONU, são 5 países: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E aí a gente tem o seguinte: o Conselho de Segurança da ONU, só para a gente contextualizar, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, e esses 5 países são os países vencedores dessa guerra. E a partir do Conselho de Segurança da ONU, eles podem determinar, por exemplo, sanções a países, eles podem dizer se uma guerra pode ser autorizada ou não. E esses 5 países eles têm poder de veto. Então, se um dos 5 não concordar com a decisão dos outros 4, essa decisão não é tomada pela ONU. Então a gente tem Estados Unidos, Reino Unido e França, países desenvolvidos, países que têm esse ritmo de crescimento das populações menor do que os dos países subdesenvolvidos e, consequentemente, as cidades irão crescer menos, a ponto da gente não ter o inchaço urbano para surgir megacidades. Ou ainda outra peculiaridade: o fato desses países serem desenvolvidos não faz com que a cidade principal do país atraia todo mundo para lá, porque a gente tem uma boa qualidade de vida em outras dessas cidades. Logo, a gente tem, ainda que a população cresça, ela vai se distribuir melhor ao invés de ir todo mundo para uma cidade só. A Rússia ela vem passando, desde o fim da União Soviética, pela diminuição de sua população, por conta da diminuição de filhos. Inclusive, quando a gente estuda demografia, os estudos da população, a gente conhece um processo chamado de cruz russa, ou implosão demográfica. É quando a gente tem mais idosos e adultos do que crianças, do que jovens. E a China é uma das poucas exceções desses daí, em que a gente tem sim megacidades, a gente tem populações gigantescas na China. Entretanto, a China vem no ritmo de diminuição do seu crescimento. Tanto é que a previsão é de que daqui a alguns anos a Índia ultrapasse a China em número de população. Então também não é a letra E, ficamos de fato com a letra C. Beleza? E até a próxima. Tchau! Quer continuar aprendendo geografia? Inscreva-se no canal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, vai me ajudar.
beleza? Aí ao lado estão aparecendo mais alguns vídeos que também podem continuar te ajudando para você aprender mais, certo? Meu Instagram é esse aí que está aparecendo, se quiser me seguir, acompanha lá, tem algumas coisas interessantes e até a próxima. Tchau!